E nós vamos falar hoje sobre oportunidades proféticas de frutificação. Fala para o seu irmão, você está numa oportunidade profética para frutificar em nome de Jesus. Fala para o seu irmão mais alto, você está na sua oportunidade profética para frutificar em nome de Jesus. Deus quer usar a tua vida para pregar o evangelho, meu irmão. Aleluias! Quantos estão se sentindo desafiados para pregar o evangelho em nome de Jesus? Quero falar com você. Deus tem um tempo determinado. Nós estamos num tempo oportuno no Brasil. Você sabe que o Brasil, nós estamos num tempo profético na nossa nação. E eu estou acompanhando de perto a política, tudo que está acontecendo no Brasil. E nós temos que orar pela nossa nação, porque eu creio que Deus vai usar até essa eleição para cooperar com o mover dele. Eu creio nisso. Quantos creem nisso, querido? Amém? Você precisa saber o que está acontecendo no Brasil. E se você avaliar, Deus, nós estamos numa oportunidade. Deus levantou você nesse tempo. Se você nasceu nesse tempo, Deus quer usar a tua vida. Eu não sou daqueles que ficam amaldiçoando a nação, não. Eu creio no país, eu creio na nossa nação, eu creio que Deus está movendo em nosso país em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, você crê nisso? E Deus quer usar a sua vida, porque nós não podemos desperdiçar a oportunidade, o tempo da oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta para você: o que você está fazendo da sua vida? Pergunta para a pessoa do seu lado. O que você está fazendo com essa única vida que Deus te deu? Deus te deu essa vida, a vida é curta. Nós falamos aqui de uma tragédia, aquele jovem morreu com 23 anos. Eu quero dizer para você, você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Mas o que você está fazendo com a tua vida? Que essa única vida que Deus te deu, você vai viver de que maneira? Que maneira você está vivendo? Comendo, bebendo, acordando, dormindo, comendo, bebendo amanhã, acordando, dormindo, bebendo, comendo, acordando, dormindo. Só isso que você faz da tua vida. E tem uns que nem vai trabalhar ainda, fica descansando o dia todo. Nem produz. Vou dizer algo para você. Eu resolvi não viver uma vida assim. Não que eu não coma, não que eu não durma, não que eu não acorde. Mas eu vou dizer algo para você. Você precisa ter uma razão para acordar. Quando você acordar, a sua razão não deve ser só trabalhar. Mas a razão para que Deus te formou. Se acorda e fala assim, ó, eu acordei com um propósito. Eu vou fazer algo relevante na minha geração. Eu vou fazer algo relevante na minha história. Sabe uma das coisas que eu penso muito, eu faço muito velórios, faço muitos, e eu vejo quando as pessoas morrem. Quando as pessoas morrem, é interessante você perceber. Não que eu vou em velório para perceber, eu nem gostaria de ir em velório, por mim ninguém morreria, mas morre, a vida é assim. E fala para o seu irmão, você vai morrer também, filho. Não guste seu coração. Agora, é interessante ver quando as pessoas morrem. Eu já fui em velório, que ninguém chorava pelo sujeito. Pelo contrário, tinha meia dúzia de gente, e depois das 10 não tinha mais ninguém. Eu falo, esse sujeito aqui, ele tinha problemas na vida dele. Pergunta para o seu irmão, seu velório, você acha que vai estar cheio? Eu falei para minha esposa, o homem geralmente morre primeiro. Eu falei para minha esposa assim, ó, no meu velório você chora lá em nome de Jesus, hein? Você faz um escarcéu, não vivo sem você, pula na frente do caixão, vou me matar. Faz um show lá. Faz alguma coisa. Eu falei que pro Doni, que no velório dele eu vou cantar, fazer um louvor, porque ele vai morrer primeiro. Nós vamos. Caminhoneiro, né, filho? Acaba mais rápido. Toma Coca-Cola, come muito açúcar, vai rápido. Come lanche, essas coisas, morre rápido. Agora, voltando aqui, irmãos, deixa eu falar algo para você. Você só tem uma vida para viver. Só uma vida. E Deus coloca oportunidades na sua vida. Você não pode desperdiçar. Não pode desperdiçar. Amém? Se você vive uma vida e quando você morrer, tudo que você fez morrer com você, você desperdiçou a tua vida. O problema é que a maioria das pessoas, quando ela morre, tudo morre com ela. Ela não deixa nada.
Você não vai deixar nada para a tua família, para os teus filhos, para o próximo. Então eu quero falar hoje sobre oportunidades proféticas para a frutificação. Abra a tua Bíblia lá em João, capítulo 4, verso 27. João, capítulo 4, verso 27. 27 ao 39. Você pode abrir a tua Bíblia aí, nós vamos ler. Amém? Você pode projetar aqui? Pode projetar, Mateus? Projeta para mim. João, capítulo 4, do verso 27 ao 39. A palavra do Senhor diz assim: neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vos não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ei porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? A ceifa é a colheita. Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. E vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E por último, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenha feito. Pai, nós oramos nesta noite e desde já te agradecemos, porque o Senhor, pela sua imensa graça, nos chamou e nos trouxe até aqui para que nós possamos pregar o Evangelho em nome de Jesus. Repita comigo assim: em nome de Jesus, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui nos preparando para uma grande colheita em nome de Jesus, amém, queridos? Você crê nisso? Diga um glória a Deus aí. Essa passagem é uma passagem muito conhecida da mulher samaritana. Se você ler nos textos que antecedem o texto que eu li, Jesus está passando por Samaria. Você sabe que o caminho de Jesus não era passar por Samaria. Não sei se você sabe. Se você estudar a história, Jesus desviou do caminho e passou por Samaria. Os samaritanos não davam com o judeu. Os discípulos não entenderam porque Jesus passaria por Samaria. Mas Jesus tinha um propósito. Sabe, querido? Nós estamos vendo, as pessoas estão se convertendo, gente. Vou dizer algo para você. Eu estava escutando, eu até falei aqui em algumas reuniões, um filósofo, o nome dele é Pondé, eu até mandei para alguns irmãos. Daqui 20 anos o Brasil vai ser um país evangélico. Evangélico. Você pode dar um glória a Deus por isso? Até o ímpio louva a Deus por isso, e você que é crente louva. Daqui a 20 anos vamos ser um país evangélico, amém? Os ímpios estão falando isso, irmãos. Não somos nós que estamos falando. Quem está falando é filósofo ímpio.
E sabe o que ele disse? Eu achei muito legal que ele falou. O problema, ele falou que nós vamos ser um país evangélico porque o pastor, o homem de Deus, ele vai lá em qualquer buraco na periferia, em qualquer lugar, classe média, ele aluga um salãozinho, põe meia dúzia de cadeira e fala do amor de Jesus com paixão. Eu fiquei assim, o ímpio falando isso, eu falei, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu falei, é isso que está acontecendo. Eu não sou daqueles que ficam esculhambando a igreja, não. Eu sou daqueles que eu só acho que o nosso país está ruim, vai melhorar, mas não está pior por causa da igreja. Amém? Obrigado pela amém, obrigado. O nosso país só não está pior por causa da igreja. Acredito que eu estou te falando. Então, nós vivemos um tempo oportuno de colheita, querida. De colheita. Se você vê hoje, por exemplo, nós estamos lá com o nosso trabalho da Anália Franco. Nós publicamos no Facebook, as pessoas, eu abri agora o e-mail, as pessoas entram no e-mail perguntando, eu quero participar, onde é? Por quê? Agora, nós nunca vivemos um tempo com tanto escândalo no meio dos crentes, no meio de igrejas, amém? Amém? Também não estamos aqui para esconder nada, mas eu quero dizer algo para você. Por que você vê tanto escândalo? Primeiramente por causa da mídia, e outro porque acontece mesmo, acontece, é verdade, e pela internet você vê. Agora, por que tem muito? Porque está crescendo muito, e tudo que cresce muito, tem coisas desordenadas que crescem, amém, queridos? Amém? Mas nem os escândalos estão parando o crescimento da igreja. Nem qualquer escândalo. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo oportuno de frutificação. Deus tem pressa. Deus quer salvar o homem. Deus quer salvar o homem deste tempo. E tudo que nós estamos colhendo, nem fomos nós que plantamos. Jesus falou, vocês vão colher aonde vocês não semearam. Para nós estarmos colhendo hoje, os nossos irmãos passados semearam muito. Semearam muito. Por exemplo, se você fosse numa igreja 20 anos atrás, não tinha jovem na igreja. Não tinha jovem. Não tinha jovem. Hoje, nós vamos fazer nosso encontro com Deus esse mês de setembro aqui, amém, querido? Você já convidou, pergunta para o irmão, você já convidou alguém para o encontro com Deus? Nós vamos levar 100 pessoas ímpias para o encontro. Agora, amém, amém? Você pode dar um amém por isso? Agora, por que nós estamos fazendo isso? Porque alguém semeou para nós colhermos. Nossos irmãos do passado semearam. Jesus falou, vocês vão colher aonde vocês não semearam. Eu creio nisso. Então, se você nasceu nesse tempo, você precisa fazer parte da colheita. Você não é um acidente do tempo. Você está no kairos de Deus, no tempo oportuno de Deus. Eu louvo a Deus por ter nascido nesse tempo. Eu louvo a Deus. Essa é a geração que mais tem pecado, mais perversa, mais homossexual, mais rebelde. Mas por que nós estamos tendo tanta revelação da graça de Deus? Sabe por quê? Porque Deus diz através de Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa geração é a geração mais pecadora. Por isso que essa geração vai ser a geração que mais tem revelação da graça de Deus. Porque onde tem muito pecado, vai ter que ter muita graça. Muita graça. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Então, Jesus, ele diz lá em João, capítulo 4, verso 37, 38. Ele diz, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro o ceifeiro. E ele fala assim, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro o ceifeiro. E eu vos enviei para ceifar. Deus te enviou para ceifar. O que é ceifar? Você precisa saber o que é ceifar. Existe uma diferença entre ceifar e somente plantar. O cara, quando você planta, você não está preocupado em colher. Aquele que ceifa é aquele que planta e aquele que colhe. Nós queremos pregar o evangelho, nós devemos pregar o evangelho, mas nós queremos também fazer a grande colheita para fazer discípulos em nome de Jesus. Então, Jesus fala que nós fomos enviados para ceifar, querido. Sabe? A história mostra, querido, em todos os moveres de Deus da igreja, são tempos oportunos de frutificação. Você vai ver, eu quero desafiar você. Convide 3 pessoas para vir no culto no mês de setembro. Convide, você vai ver, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos fazer o apelo no final, elas vão se converter.
Nós podemos, se eu começar a falar aqui de dinheiro, de qualquer coisa, de casamento, se eu fizer apelo, tem gente que converte e vem na frente. Pastor, quem que converte? Quem converte é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que atrai a pessoa. Se você convidar 3 pessoas, as pessoas vão vir para o culto domingo. Elas vêm. Por mais que elas tenham resistência, se você convidar e saber fazer o convite, elas vêm para o culto. Elas vêm para o culto, acredite que eu estou te falando. Nós precisamos fazer uma cultura de convidar pessoas para vir na reunião. Nós temos 4 reuniões no mês de domingo, onde nós podemos dar o testemunho como igreja. Você precisa ter o hábito de convidar pessoas, porque existem oportunidades que Deus coloca em nossas vidas, pessoas que Deus coloca, que é para você pregar o evangelho, filho. Você não pode tratar pessoas como árvore. As pessoas que Deus coloca, você tem que entender, Deus faz de propósito, coloca pessoas. Eu recebi a mensagem aqui, que o filho do meu amigo morreu. Não é nem amiga, é colega. Mas eu falei para minha esposa, eu vou lá no velório amanhã. Vou lá, porque é uma oportunidade de eu pregar o evangelho. Amém? Amém? E não tem lugar melhor de pregar o evangelho no velório. Velório é o melhor lugar. Sabia disso? Você faz apelo em velório, todo mundo levanta a mão, até o morto. Porque velório as pessoas estão abertas, é oportunidades. Sabe, eu tenho um estudo que fala que você precisa evangelizar pelas necessidades. Por que pelas necessidades? Porque as pessoas estão abertas quando elas estão passando necessidade. Eu me lembro, eu fiquei doente uns anos atrás, e eu preguei o evangelho para todo mundo lá no hospital, porque no hospital é fácil, você está doente. Até o ímpio acredita em Deus no hospital, na cama, no leito de morte. Então, existem oportunidades. Deus te coloca em lugares certos, em momentos certos, querido, para você pregar o evangelho. Agora eu quero falar 5 maiores perdas de uma igreja que não aproveita essa oportunidade profética. Porque eu vou falar das perdas, porque nós não vamos perder, irmãos. Deus nos colocou aqui, nós viemos aqui para pregar o evangelho, transformar nossa região para Jesus, abrir muitas igrejas em nome de Jesus. Digam glória a Deus comigo aí, me ajuda aí, irmão. Qual que é as 5 maiores perdas de uma igreja que não aproveita essa oportunidade? Porque tem muita igreja que não aproveita. Tem 20 anos, tem 20 membros. Tem 30, não, pastor. Importante é ter qualidade. Irmãos, nós queremos pregar o evangelho. Igreja sadia da cria, ovelha sadia da cria. Todo mundo que é saudável frutifica. Amém? O que tem qualidade cresce. Se não cresceu é porque não tem qualidade. Porque até bactéria cresce, vírus cresce, fungo cresce. E igreja não vai crescer? Igreja é um organismo vivo. Eu gosto da igreja em célula, porque a igreja em célula é maravilhosa. Você vai entrando pelos caminhos assim, ó. Ela vai se ramificando, vai entrando nas casas, vai abrindo casa, vai entrando nos bairros, vai entrando na região. Eu nem conheço todas as células que nós temos, nem sei. Mas eu acredito que eu vou te falar, ainda é pouco. Nós podemos ir mais longe. Nós podemos avançar um pouco mais. Tem algo que nós não percorremos. Você crê nisso? Você sente isso da parte de Deus? Então eu quero desafiar você. Nesse mês de setembro você vai convidar alguém. Você vai pregar o evangelho. Você vai falar do amor de Jesus. Amém? Quais são as perdas? Primeira perda de uma igreja que não aproveita a oportunidade profética. Primeira perda é a perda da noção do propósito. Presta atenção. A história da mulher samaritana em João 4, querida. A Bíblia fala que o Senhor nem tinha que passar lá, mas Ele passou. No verso 27 fala assim: nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que Ele estivesse falando com uma mulher. Presta atenção, Jesus parou e foi falar com a mulher. Os discípulos se admiraram, porque Ele estava falhando e falando do amor de Deus para a mulher. Por que eles se admiraram? Porque não era comum. Não era comum. Então, presta atenção. Eles perguntaram: por que perguntas? Por que falas com ela? Por que falas com ela? Porque o judeu não lidava com o samaritano. Jesus falou com aquela mulher. Você conhece a história? Aquela mulher que teve 5 maridos e o que ela estava não era marido dela. E eles perguntaram para Jesus: o que te falas com ela? Por que estão admirados? Agora presta atenção, irmãos. Por que eles ficaram admirados? Sabe por quê? Quero falar algo para você. Porque eles perderam a noção de propósito. Jesus desviou do caminho e passou em Samaria só para pregar o evangelho para aquela mulher.
Jesus não tinha perdido o propósito, mas eles acharam ruim. Por quê? Porque eles tinham perdido o propósito. Eu quero dizer para você, quando a igreja para de evangelizar, ela perdeu o propósito. Quando o crente não evangeliza, ele está fora do propósito. Você precisa falar do amor de Jesus. Se Jesus te alcançou, você precisa falar desse amor que te alcançou. Quantos creem que você foi alcançado pelo amor de Jesus, pela graça irresistível? Para que você foi? Agora você tem que passar. Você tem que passar para o próximo. Eles perdem o propósito, querido. Sabe? Eu quero enfatizar aqui o amor e a graça de Jesus. Presta atenção. Por que Jesus foi lá falar com aquela mulher? Primeiro, porque naquela época, mulher tinha o valor menor do que um cavalo. Olha o amor de Jesus. Eu sei que o movimento feminista, e muitas pessoas acham que nós vivemos num tempo machista, e eu acho que nós somos machistas sim. O Brasil é um país machista. Mas naquela época era muito pior. Muito pior. Uma mulher não valia nada, menos que um cavalo. Mas Jesus foi lá e mostrou o valor daquela mulher. Outra coisa. Segundo, era uma mulher samaritana que os judeus tinham aversão, porque os judeus se sentiam superiores aos samaritanos, porque o samaritano era uma mistura, não era um judeu pura raça, era uma mistura com outra etnia. Então, os samaritanos, os judeus, se sentiam superiores. Presta atenção, irmãos. Quando você exclui todos os ímpios da sua vida, presta atenção no que eu vou te falar. Você se porta como os discípulos se portaram com a samaritana. Você não pode excluir. Você precisa ter contato com aqueles que não conhecem Jesus. Você precisa separar um dia na sua agenda para ter contato com o ímpio. Sabia disso? Com a tua família, com seus parentes, com seus pais. Se você é casado, seu pai não conhece Jesus, você tem que visitar. Presta atenção, irmãos. O inferno é real, as pessoas morrem e vão para o inferno. Quem não conhece Jesus, você precisa se atentar. Quantas pessoas da sua família não conhecem Jesus? Quantos amigos seus não conhecem Jesus? Você precisa pregar do Evangelho. Nós precisamos pregar sobre o que nós cremos. Quantos creem que Jesus salva? Amém, queridos? E quantos creem que quem morrer sem Jesus vai para o inferno? E você conhecendo essa verdade, você deixa de falar do amor de Deus para os teus familiares? Às vezes eu acho que os crentes não creem. Por exemplo, nós vamos ter um encontro. Você deveria já estar convidando alguém para ir para o encontro. Amém? Obrigado, pastor Júlio. Amém? Pergunta para o seu irmão, você já convidou alguém para o encontro? Você já pediu a ficha para o seu líder? Você que é líder, você já falou do encontro? O Evangelho, você foi alcançado pelo Evangelho para falar do Evangelho para o próximo. Você precisa falar do amor de Jesus, querido. Outra coisa que Jesus fez, aquela mulher que tinha 5 maridos, portanto tinha como uma mulher imoral, ela era tida como uma mulher imoral, mas Jesus não se importou com isso. Jesus foi lá e falou com aquela imoral. Presta atenção, nós não podemos perder a noção do propósito. Deus nos colocou aqui para nós brilharmos, sermos luz, brilharmos no meio das trevas. Amém, queridos? Você precisa brilhar. Brilhar como? Brilhar com o amor de Jesus. Segunda perda, a perda na noção do tempo de urgência. No verso 4:35 fala assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para as ceifas. Presta atenção, irmãos. Essa colheita, os campos era plantação do quê? Você sabe que plantação que era? Era plantação de quê? De trigo. Jesus fala, os campos estão brancos. Mas presta atenção, o trigo, quando ele está pronto para a colheita, ele não é branco, ele é dourado, certo? Quando ele está branco, já passou do tempo da colheita. Irmão, Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Se há 2000 anos atrás já tinha passado o tempo, como você acha que estão os campos hoje? Qual que é o grande problema?
O grande problema é que muitas vezes perdemos o senso da urgência. O senso da urgência. Deus tem pressa, querido. Por que tem pressa? Porque o diabo tem pressa. E a igreja precisa ter pressa. O diabo está matando, está destruindo, está distorcendo, está pondo corrupção, tem ceifado o homem. Por isso que a igreja precisa acordar. Você precisa acordar. Você tem que chegar na tua cela e incendiar os irmãos. Nós precisamos avançar. Por que nós estamos plantando igreja? Para pregar o evangelho. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, querida? Agora, a nossa igreja precisa ser um bote salva-vida, não um barco, um oceano de passeio. Tem igreja que ele é um transatlântico, é só para passear e ver. Mas não, nós somos um bote salva-vidas. Nós estamos aqui para salvar o perdido, para falar do amor de Jesus, para ser instrumento de transformação nas famílias, nos jovens, nas crianças. Amém, queridos? Então, o trigo ele passou do tempo já. Jesus disse que os campos estavam brancos, mas já tinha passado, querido. Acredito que eu vou te falar. O Brasil, nós estamos num tempo oportuno. Nós estamos num tempo oportuno para ganhar milhares de pessoas. Milhares de pessoas. No final do ano nós vamos batizar 100 pessoas em nome de Jesus, amém? Amém? Desafia que cada célula ganhe 2 pessoas para nós batizarmos. Mas para nós batizarmos, nós vamos pregar o evangelho. Jesus disse: ide, pregar o evangelho, fazer discípulo, ensinando e batizando em nome do Pai. É o mandamento de Jesus. Você precisa ter isso fervendo no teu coração. Fervendo, pastor, mas eu estou com tanto problema. Então, filho, a Bíblia fala: buscar as coisas do reino e o resto vai ser acrescentado. Vai pregar o evangelho e vai trabalhando, e Deus vai trabalhando nos teus problemas. Você vai trabalhando com Jesus, Jesus vai trabalhando em você, vai trabalhando na tua casa, vai abrindo portas e você vai pregando o evangelho. Amém, queridos? Para de ficar olhando para você mesmo. Ai, minha vida, ai, não sei o quê. Irmão, vou dizer algo para você. Desde que eu me lembro por gente, sempre tive um probleminha ou outro para resolver. E tem hora que tem só um não, tem bastante. Se eu for parar de pregar o evangelho porque eu estou com problema, irmão, misericórdia. Misericórdia. Vou dizer algo para você. Você precisa ter senso de urgência no seu coração. Urgência. Urgência com os da sua casa. Urgência com os da sua família. É que no fundo você não acha que o inferno é real. Essa aqui é a verdade. Senão você ia pregar para o seu pai, porque seu pai ia ficar para o inferno se você não conhecer Jesus. Não, pastor, misericórdia. Então corre lá essa semana e vai pregar para ele. Amém? Glória a Deus, querido. Presta atenção. Jesus fala para ele olhar para o alto. Presta atenção, quando essa questão de olhar para o alto é algo profético, querido. Por quê? Porque 12 vezes na Bíblia, presta atenção, irmãos, 12 vezes na Bíblia Deus manda erguer os olhos. Primeiro, foi Abraão. Ele fala para Abraão: ergue os olhos e conta as estrelas. Não foi isso? Lá em Gênesis 15, Deus chama Abraão, sair da tenda e fala assim: Abraão, ergue os olhos. Se podes contar, conta as estrelas. Será a sua descendência. Depois ele falou para Moisés: Moisés, ergue os olhos, vê a terra do norte, a terra que mana leite e mel. Depois falou para Isaías: ergue os olhos e vê as multidões que virão do norte, do sul, do leste e do oeste. Fala para o seu irmão: ergue os olhos, você está vendo uma multidão vindo do norte, do sul, do leste, do oeste. Esse prédio não vai caber de gente. Nós vamos fazer 2, 3 reuniões. Uma multidão será ganha pelo amor de Jesus, querido. Mas ergue os olhos. O que é ergue os olhos? Você não olha para aquilo que você está vendo, você olha profeticamente. Deus vai salvar, filhão. Deus vai fazer. Falou para Jeremias também: ergue os olhos, não veja aqui e agora. Não vejo aqui e agora. Na Bíblia, erguer os olhos é ter uma visão profética. Uma das coisas mais tristes é ficar olhando para o chão. Ter irmão que ele anda olhando para o chão, ele conversa olhando para o chão. Mas Deus te chamou para olhar para cima. Para cima. A Bíblia fala, acho que é Salmos, que fala: erguei seus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E o meu socorro veio para o Senhor. Jesus
eles nos advertem a olhar para cima. Olhe para Jesus. Ter uma visão profética das coisas. Não olhe para baixo. Não olhe para baixo, querido. Então, quero dizer algo para você. Você precisa aguçar seu senso de urgência. Fala para o seu irmão, aguce o seu senso de urgência, querido. Agora, terceira perda do senso de oportunidade. Lá em João 4, capítulo 4, verso 3 e 4 diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Os discípulos tinham perdido a noção da localização, sabe? Eu poderia te dar duas respostas, e a primeira é simples, é uma questão geográfica. Mas, se a sua compreensão é essa, ela não está errada, mas ela é natural. Agora, a segunda, querida, é porque Jesus tinha que passar por Samaria, porque ele tinha um senso de oportunidade. Deus coloca você em oportunidades. Quando às vezes Deus coloca pessoas perto de você, é para você pregar o Evangelho. É para você pregar o Evangelho. Jesus tinha um senso de oportunidade aguçado, querido. Jesus compreendeu que o Pai queria fazer algo ali. E é impressionante que Jesus ganha aquela mulher. E aquela mulher vai para Samaria. E toda a cidade é evangelizada através daquela pessoa. Através daquela pessoa, por quê? Por causa do senso de oportunidades. Lá em João capítulo 4, verso 33, diz assim: diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ei porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Os discípulos estavam preocupados em comer. Comer aqui fala, tem algumas aplicações práticas em comer. Comer fala de satisfazer as nossas necessidades em nosso ventre. Presta atenção que eu vou te falar. Você acha que Jesus não comia? É claro que comia. Você acha que Jesus falou para você não comer? É claro que Jesus falou que você tem que comer. Mas o que Jesus quis ensinar, que as necessidades, os desejos do ventre, não é primeiro que fazer a vontade de Deus. O que Paulo fala a Timóteo? Que nos últimos tempos, os homens se tornariam amantes de si próprios. Que o Deus dele seria o ventre. O ventre é o desejo. Presta atenção, o que Jesus estava ensinando? Que você pode fazer tudo, contudo, você não pode esquecer que Deus te chamou para este tempo. Para pregar o Evangelho, para falar do amor de Jesus. Quando Jesus parou perto do poço, querido, para descansar, ele sabia que havia algo para fazer ali. Você sabe, pessoas perdem oportunidades chaves de pregar o Evangelho. Talvez o seu patrão, talvez a sua empresa está passando uma necessidade. É um tempo para você ir lá e falar do amor de Jesus. Reúne seu patrão e prega o amor de Jesus. Prega a prosperidade de Deus com ousadia no coração, com ousadia no poder do Espírito Santo. Ai, pastor, o que as pessoas vão achar? Elas vão achar bom, elas vão gostar, porque as pessoas estão abertas. As pessoas estão abertas para receber o Evangelho. Há tempos de oportunidades. Deus vai abrir oportunidades para nós em nome de Jesus. Existe uma oportunidade diante de nós. Diante de nós. Presta atenção que eu vou te falar. Deus vai colocar pessoas, porque nós estamos pregando, e a palavra ela se cumpre para aquilo que ela foi designada. Fala para o seu irmão assim: não perca a oportunidade, querido. Quarta perda. Lá em João capítulo 4, verso 27 diz assim: nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que fala com elas? Quando os discípulos chegaram, eles ficaram surpresos. Mas Jesus, muito sábio, conversou com Nicodemos, que era homem à noite, mas com uma mulher samaritana ele conversou ao meio-dia. Agora presta atenção. Os discípulos ficaram surpresos porque eles eram preconceituosos. Eles não se preocuparam com a pessoa, porque eles tinham perdido a noção do valor das pessoas.
Quando você não prega o evangelho, você está perdendo a noção do valor. Aquela mulher tinha valor para Jesus. Aquela mulher era quase uma prostituta, considerada como uma prostituta, samaritana, que era inimiga dos judeus. Mas Jesus olhou para aquela mulher como Deus olhou. Só presta atenção, irmãos. Deus quer que você valorize as pessoas como Jesus te valorizou. Jesus te encontrou. Você estava perdido, escravo do diabo. O que seria a tua vida se não fosse Jesus? Mas Jesus te encontrou. Alguém viu valor em você e pregou o evangelho para você. Amém, queridos? Pergunta para o pessoal do seu lado: quem pregou o evangelho para você? Alguém viu valor em você. Mas os discípulos tinham perdido a noção de valor. Eles perguntaram, todavia nenhum lhe disse. Que pergunta? Eles nem estavam preocupados qual que era a necessidade daquela mulher. Eles nem tinham. Sabe por quê, queridos? Porque eles tinham aversão. Porque ela mulher, era uma prostituta e era samaritana. Deus quer colocar pessoas chaves, querido. Muitas pessoas estão sofrendo neste mundo, esperando uma sua palavra, esperando algo seu, esperando uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Quantas pessoas estão morrendo? Lá em Romanos a Bíblia diz o quê? Que a grande expectativa aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus e a criação aguarda com grande expectativa. Há muitas pessoas que quando você for falar de Jesus para ela vai falar assim: por que você não me falou antes? Por que você não me falou antes? Vou dizer algo para você. Eu não me converti antes porque ninguém tinha me falado. Porque eu estava facinho, assim, a força estava facinho. Primeira pessoa que me falou de Jesus, eu me converti. Só com 23 anos. Acredite, tem pessoas que não conhecem o amor de Deus. Não conhecem. É impressionante. Nós estamos numa cidade tão grande, as redes sociais estão aí, mas as pessoas não conversam, porque nós precisamos valorizar. Quando uma igreja perde a noção do valor das pessoas, ela perde o senso de propósito. A igreja não é um barco de delícias, a igreja é um bote salva-vidas. Mas tem gente que entra na igreja, é um batisco de delícia. Aleluia! Eu quero conforto, eu quero acomodação. Não, a igreja é um bote salva-vidas, querido. A igreja é jogada nesse mundo, nesse mar de morte, para salvar o perdido. Eu quero desafiar você nesse mês de setembro. Você vai pregar o evangelho no nome de Jesus. Quantos estão desafiados no nome de Jesus? Quantos foram alcançados pelo amor de Deus em nome de Jesus? Deus quer usar a tua vida em nome de Jesus. Lá em João capítulo 4, verso 39 fala: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho o mais impressionante, a Bíblia fala que muitos samaritanos, porque aquela mulher deu testemunho. Qual foi o testemunho? Aquela mulher, ela era uma quase prostituta, mas ela mudou de vida. O amor de Deus alcançou ela. A luz de Deus resplandeceu. Ela começou a andar de maneira diferente, falar de maneira diferente. Todo mundo falou assim: algo aconteceu com ela. Algo aconteceu naquela família. Algo aconteceu naquela mulher. E a Bíblia fala que o testemunho, em virtude do testemunho dela, muitos samaritanos se converteram. Quero dizer para você, o evangelho te alcançou, mudou a sua vida, tirou você da miséria espiritual, miséria familiar, miséria financeira. Agora você tem que testemunhar de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Pastor, eu não sei pregar. Vou te ensinar a pregar. Vou te ensinar rapidinho a pregar. Pastor, eu não sei a Bíblia. Você não precisa saber da Bíblia. Você não precisa saber da Bíblia. Você vai falar algo assim, eu era assim. Você fala como você era. Você fala como você foi para Jesus. Você fala como você é agora. Eu era assim, depressivo, um bêbado, minha família separando, minha família ruim, mas alguém me convidou para o encontro na igreja, eu me converti na célula. Deus restaurou minha família, minha casa está em paz, minha casa está uma bênção, e agora nós somos assim. Amém? Fala para você, irmão, assim, é difícil fazer isso. Seu amigo lá, Patrícia, foi no culto hoje, levou a mulher. Ei, que coisa. Você viu que benção? Mas sabe que a mulher dele foi? Sabe que a mulher dele foi, o corintiano lá?
Porque ela falou assim, que nunca viu ele dessa maneira, depois que ele foi no nosso culto de conexão lá, há um mês atrás. Por que ela foi? Por causa do testemunho. Testemunho. Irmão, você precisa aprender a testemunhar dos feitos do Senhor. Você precisa falar, testemunho, falar do que Deus fez, das grandezas de Deus. Nós precisamos testemunhar que tem um Deus bom, que ama o pecador, que restaura, que transforma, que abençoa, que cura, que liberta, que dá vida, que prospera. O mundo precisa de gente que testemunha que Deus é bom, porque o mundo quer falar que Deus é ruim, mas nós estamos aqui como igreja do Senhor para declarar as grandezas de Deus, que Ele é bom, que Ele é bom, que Ele é bom, que Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Pode dar um glória a Deus aí, junto com as tuas palmas, querido. Aleluias. Não vou cansar de falar. Presta atenção, irmão. Sabe que eu falo em enterro também, velório? No meio da tragédia, no meio da morte, no meio da dor, eu vim aqui falar que Deus é bom. Porque nós temos a tendência de não achar que Deus é bom no meio da tragédia. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Fala para o seu irmão, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, e tudo vai cooperar para o meu bem. No pior momento da minha vida, onde eu estava me separando, Deus me encontrou. Deus me encontrou. Vou dizer algo para você, irmãos. Nós precisamos valorizar as pessoas. Não perca o tempo. O tempo é rápido. A qualquer momento, presta atenção, você pode ir dessa vida para outra. Por isso que toda oportunidade que você tiver, fale do amor de Jesus, testemunhe do amor de Jesus, fale dos feitos de Jesus. Pastor, eu vou passar ridículo. Que passe ridículo. Que passe ridículo. Eu já fui muitas vezes ridicularizado, mas quantas vezes as pessoas aceitaram Jesus? Quantas vezes? Eu fui jogar bola ontem, lá o Dani, os caras me convidaram lá, um time fez aniversário e chamaram os jogadores do passado, os craques do passado, os veteranos, e eu fui lá jogar. Voltei lá no meio dos meus amigos, tudo ímpio. Uma coisa boa e uma coisa ruim que aconteceu. Primeiro eu vou falar ruim. A ruim que tem gente que está pior, muito pior, escravo da droga, escravo da cachaça, escravo da miséria, separados, filho na cadeia, os filhos virou traficante. Fiquei compadecido deles. Uma miséria espiritual. E a coisa boa, sabe qual que é a coisa boa? Que eu fui lá para testemunhar. Sabe qual que era o testemunho dele? Miséria. Sabe qual que era o meu testemunho? Bênção. O outro falou assim, e você está casado? Teve outro que eu tinha separado 2 vezes. Esse aí eu conheci porque quando ele conheceu a esposa dele, eu estava junto. Eu estava junto com ele, no dia que ele conheceu. Ele separou, casou com o outro, separou. E ele falou assim, você? Eu falei, eu estou casado, bem casado. Eu acertei. Minha mulher é boa demais. Eu nem mereço ela. Mas como Deus resolve abençoar quem não merece, eis-me aqui abençoado. Ele falando das tragédias e eu falando das bênçãos. Aí o outro falou assim, aquele ali está ruim também. Convidei para vir no curso de casais. Por quê? Porque lá é um meio que é todo mundo ímpio. E todo mundo tomando cachaça, escutando música, e eu tomando lá uma Coca-Cola, um Gatorade. E pregando do amor de Jesus. Oportunidade. Eu fui lá para jogar bola. Mas na verdade, Deus queria que eu testemunhasse do amor de Deus. Vou dizer algo para você. Você precisa ir como ovelha no meio do matadouro, no meio do ímpio, para falar e dar testemunho. Eu chego lá de carro, na casa da minha mãe lá, onde meus amigos moram. Aí eu chego, paro com o meu carro, eu tenho um Corolla, e eles falam, ei, pastor, tá bem. Eu falei assim, você nem viu ainda o que vai acontecer nos anos vindouros. Vai ser melhor ainda. Eu te convido, vem para Jesus, você prospera. Eles acham que eu vou ficar nervoso, mas pelo contrário, eu ponho mais pilha dentro do fogo. Eu falo assim, você devia de ir. É para todos, a bênção é para você também. É para todos. Você tem que testemunhar. Se seu evangelho não serve de testemunho, você está perdendo o tempo da oportunidade, querido. Nós precisamos testemunhar.
O evangelho serve para você até te encontrar. Depois que te encontrou, você tem que passar para frente. Amém, queridos? E por último, cadê o pessoal do louvor? Não quero me delongar. Amém? Prometi que ia acabar o culto no horário hoje. E a perda da noção do poder de Deus. Em Atos capítulo 1, verso 8. Abre a tua Bíblia lá em Atos capítulo 1, verso 8. A palavra de Deus diz assim: mas recebereis poder. Vamos ler todos juntos esse texto aqui? Esse texto é poderoso, amém? No 3, 1, 2, 3. Não, peraí. Não, está muito tímido. Pega um fôlego aí. Esse é o texto do nascimento da igreja. A igreja nasceu nesse texto, a igreja do Senhor Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. Aleluias, aleluias, diga glória a Deus. Aleluias. Há poder dentro de você, amém, querido? Há um poder dunamis, dinamite dentro de você. Essa palavra poder é poder dinamite. Então você recebeu poder dinamite para quê? Fala para o seu irmão, você não recebeu poder biribinha, é dinamite. Sabe o que é biribinha? Biribinha é aqueles fracos que jogam no chão, vai pec. Tem dunamis dentro de você. Dunamis. Recebeu o poder dunamis. O Espírito Santo é esse poder sobre você. Agora, para que o poder? Para ser testemunha. Essa palavra testemunha no original, testemunha ela está bacana, está legal, está gostosa. Mas essa palavra testemunha significa para ser mártir. Mártires. Sabe o que é mártires? Sabe o que é mártires, Ágata? Você está olhando com essa cara para mim, sabe o que é mártires? A Bíblia fala que você tem todo suprimento para morrer. Mártir é aquele que morre por amor a Jesus. Você acha que está difícil essa célula, Dani? Jesus falou que tem um poder dentro de você, que você pode morrer, um suprimento, para você morrer por Ele. Agora, para ser testemunha aonde? Para ser mártir aonde? Jerusalém é a nossa cidade, é São Paulo. Judeia são aqueles que estão longe de nós geograficamente. Samaria é aqueles que estão longe de nós culturalmente. E os confins da terra são todos os lugares que precisam pregar e ser alcançado pelo amor de Deus, querido. Foi por isso que Deus derramou o poder dentro de nós, para nós pregarmos o Evangelho. A Bíblia diz que a palavra de Deus é poder de Deus. Poder, sabe por que o mundo acha? Paulo fala que a loucura do Evangelho. Por que o Evangelho é loucura? Porque o Evangelho é poder. Quando você fala a palavra de Cristo, quando você prega o Evangelho, as pessoas convertem. Por quê? Porque é poder de Deus. Presta atenção, irmãos. O Evangelho que convence. Pastor, mas como que vai ser? Como que aquela pessoa vai virar crente? Não se preocupe com isso. Não é a igreja que tem que se adaptar às pessoas. Quando o poder de Deus alcança a pessoa, Deus molda a pessoa para ela entrar no Evangelho, filho. Porque é poder. É poder de Deus. Você precisa crer no poder do Evangelho. O Evangelho tem poder. A palavra de Deus, falada com ousadia e com fé, tem poder para transformar as famílias. Você crê nisso, querido?